Amém? Então solte esse cabo e siga com fé. Vamos para a obra do Senhor. Desde já vou pedir à igreja que abra sua Bíblia. Nós vamos estar aqui lendo a palavra do Senhor, né? Solta o cabo. Nós vamos estar abrindo nossas Bíblias em Mateus, Mateus 28, está lendo a palavra do Senhor nesta noite, nesse culto missionário. É aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós, um desafio para esta igreja. Capítulo 28, vamos estar lendo o 19, 28, 19. Vamos ler do 18, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. A igreja encontrou? Amém? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Desde já, coloco-me na tua santíssima presença, Senhor, pedindo em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações. Continue falando aos nossos corações, porque o Senhor já tem falado, ó Pai, de uma maneira maravilhosa. Então, que esta palavra venha penetrar nos nossos corações e fazer, ó Deus, surtir o efeito, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. Então, nós temos uma classificação para isso aqui, que é a Grande Comissão. É conhecido como a Grande Comissão. Em muitas das Bíblias eles colocam o título aí, a Grande Comissão, porque na realidade o Senhor Jesus, quando se aproximou deles, dos discípulos que estavam todos ali reunidos, então ele agora dá uma ordem para a sua igreja, para o seu povo, que é seguir em frente. Não é uma ordem para parar, mas o contrário, é para seguir em frente, que a sua igreja viesse seguir em frente o ministério que ele mesmo começou, o próprio Jesus começou. Então aqui nós lemos nesse primeiro versículo que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. E se nós analisarmos essa autoridade que foi dada ao Senhor Jesus, não quer dizer que ele não tinha autoridade lá no trono, mas a partir do momento da cruz, que ele entregou a sua vida e ressuscitou, ele está dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, sobre os anjos do céu, sobre todas as coisas. Então toda a autoridade, todo o poder, toda a soberania foi dada a Cristo. Então não há nenhuma autoridade que não seja para Cristo. Pela sua encarnação, como um homem, Deus, 100% Deus, 100% homem, desceu à terra, não é? Se humilhou, se entregou
a humanidade pecadora. Uma humanidade que estava caminhando para o abismo. E o Senhor desceu do céu, do seu trono, ao lado do Deus Todo-Poderoso, para se humilhar, para ser esbofeteado, para ser cuspido, para ser maltratado, como ovelha levada ao matadouro, muda. E se ele quisesse, em certo momento, o próprio Senhor Jesus Cristo falou: olha, eu estou entregando a minha vida porque eu quero. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai. Imagina aí aquele momento, um momento ímpar, que o Senhor Jesus poderia muito bem simplesmente recuar. Eu não quero salvar a humanidade. E se de repente ele recuasse, ele tem a ordem na sua boca de dizer aos anjos, porque ele pediria ao Pai, ele mesmo falou, eu pediria ao meu Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. Apenas 2 anjos mataram mais de 180 homens. Imagine 12 legiões de anjos. Se ele naquele momento quisesse recuar, ele recuava. Não, eu não vou salvar a humanidade, vou queimar. Se ele quisesse, ele faria. Mas ele não fez. Aleluia. Por quê? Por mim e por você. Amém, igreja? Ele não fez por toda a humanidade, porque ele sabia que toda a humanidade estava perdida. Toda a humanidade estava caminhando para o abismo. Então ele deixou que os homens fizessem isso com ele. Mas como Deus, no momento, no estalar de dedo, os anjos viriam. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Assim Satanás também em certo momento quis usar isso contra ele. Atira-te daí, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Então se ele quisesse, mas ele não fez. Em certo momento ele tinha uma agonia tão grande no jardim ali, estava orando, ele sabia o que ia acontecer, mas ele chorou ali, ele orou, ele se derramou diante do Pai, e ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Amém, igreja? Então foi isso que Jesus fez. Se não fosse por essa ação gloriosa dele, de se entregar aos homens pecadores, nós não estaríamos aqui. Nenhum de nós estaríamos aqui, não é? Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então a misericórdia do Senhor se renovou por toda a humanidade. Povos, línguas, nações, tribos, independente de quem seja. Essa misericórdia do Senhor desceu sobre a terra. Então ele é o verbo do Deus vivo. Ele é o verbo de Deus. Ele se fez carne, está lá em João 1,14. É o verbo, é o logos, no grego é o logos de Deus. Então ele é o verbo vivo que desceu na terra, não é? E trouxe a salvação para toda a humanidade. Ele se fez homem. E por ser homem, 100% homem, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos. Ele passou tudo aquilo que nós passamos. E agora ele chega, reúne essas pessoas. E quando ele reúne nesse momento, já havia acontecido a ressurreição. E muitos daqueles ali ainda estavam incrédulos. Muitos daqueles dali ainda não acreditavam que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. E em muitos momentos ele aparece pela parede, não é? Chega assim, estão todos reunidos ali, ele mostra as mãos perfuradas do lado, e ele se mostra ali a eles e diz: olha, já viu o fantasma ter carne? Toca aqui. Então nós conhecemos a história, muitos deles viram, andaram com Jesus, viram os milagres, viram o poder de Deus na terra, mas muitos ainda não estavam crendo. E agora o Senhor diz: é necessário que vocês se encham de poder. Eu vou enviar o Consolador. Então o próprio Jesus Cristo é que outorgou o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo para a sua igreja, para o seu povo. Porque se não fosse o Espírito Santo dentro de nós, o que nós iríamos fazer? Então a obra do Senhor, ela só pode caminhar se o Espírito Santo estiver à frente. Porque ele disse: eu vou enviar
o Consolador. Eu não vou deixar vocês só. Eu não vou deixar vocês por aí, à toa. Então esperem em Jerusalém, reunidos. E a Bíblia diz que quando estavam todos reunidos ali, veio como um vento impetuoso e tomou toda a casa, encheu todo aquele povo, que eles estavam clamando a Deus para que Deus enchesse eles. E a partir daquele momento, a igreja do Senhor se levanta e começa a proclamar o Evangelho naquela festa de Pentecoste, onde havia muitas pessoas, tribos, nações, multidões, e agora Pedro, um analfabeto, vamos dizer assim, está pregando, falando as verdades de Deus, mostrando o poder de Deus para aquelas pessoas. E ele reúne pessoas, e daqui a pouco são 5.000 que se convertem, daqui a pouco são mais 3.000, daqui a pouco vai se convertendo as pessoas, estão ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E isso gera nos nossos corações arrependimento. E a salvação vem pela fé, por meio da graça, pela fé no Filho de Deus. Então a morte de cruz foi o que nos proporcionou a salvação. E agora a igreja não pode simplesmente se acomodar e dizer: eu sou salvo, eu estou no meu cantinho, no meu banco, o Senhor já me salvou, agora eu estou no meu cantinho. Mas não, o propósito maior na vida da igreja é se levantar, é sair das quatro paredes e proclamar as verdades do Senhor. Nos versículos mais na frente a gente vê: ide portanto, fazei discípulos. Fazer discípulos são seguidores de Jesus, não é? É você trazer mais seguidores para o Senhor Jesus, para estar com o Senhor Jesus. Fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, então, aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, o que não crê já está condenado. Então é isso que a igreja deve ensinar ao mundo, que é preciso se arrepender dos seus pecados. A gente vê João Batista no deserto, vem pregando uma mensagem diferente, aquelas pessoas não entendiam. Um homem parecia, vamos dizer assim, com pele de animais, no deserto, onde não há nada, água nem nada, e ele diz: arrependei-vos e credes, porque o reino de Deus é chegado. Então essa é a mensagem, essa é a verdade que nós devemos pregar aí no mundo. E hoje, na atualidade, não é diferente. Não está diferente hoje. É a mesma coisa. E a igreja deve fazer do mesmo jeito. Proclamar as verdades do Senhor. Então Ele governa a sua igreja. Ele governa os anjos. Ele governa os céus. Ele governa a terra. Não há governo, não há soberania na terra que possa com a soberania do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Porque Ele está acima de tudo. Aí você pode dizer: mas irmão, e por que está acontecendo toda essa tragédia no mundo? Isso é para se cumprir as Escrituras. Mas a palavra do Senhor diz que uma folha não cai se o Senhor não quiser. Então é para se cumprir a palavra do Senhor. Os reinos estão atordoados, muitos querem a soberania, os países querem o poder, querem estar acima dos outros, oprimem os outros que são pequenos, mas eles não sabem que a soberania é de Deus. Deus é soberano, está acima de todas as coisas, e não há nada, nem nos céus, nem na terra, que possa suportar o poder soberano de Jesus Cristo, que foi dado a Ele. E veio uma voz, quando estava ali no monte orando, e disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É este aí que vocês devem escutar, ouvir, obedecer, seguir. É este daí que é o meu Filho amado. Eu não dou essa glória para ninguém mais. Nos últimos dias a Bíblia diz que muitos iam procurar mestres e mestres, né, para seguir. Mas Ele é o mestre dos mestres, aleluia. Ele é o Senhor dos senhores. Aleluia, Ele é o príncipe da paz, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a rosa de Saron, Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aleluia. Ele é o verbo de Deus vivo, aleluia, e não há nada que possa suportar, e Ele deu esse poder à sua igreja.
Ele deu esse poder a mim e a você. Muitas vezes nós nos colocamos pequeninos, eu não posso, como Moisés, foi falado aqui, Moisés, eu sou pesado de língua. Vai, eu é que coloco as palavras na tua boca, igreja. Então quem coloca as palavras em nossa boca é o Senhor. Apenas o Senhor diz, vai às nações, vai aos povos, proclama a minha palavra. Então nós não podemos de maneira alguma ficar covardes, sentados no nosso próprio local, no nosso próprio cantinho, no nosso próprio cômodo, que é bom, é gostoso, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para um propósito maior. Então todas as nações vão vir e se prostrar diante do Senhor, do soberano, que está acima de todas as coisas. Lá no Salmo 86:9 vai dizer, todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, e glorificarão o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. Todas as nações virão e se prostrarão diante dele, do Senhor Jesus, proclamarão, tu és o Senhor, aleluia. Todos irão dizer, e não há Senhor, não há soberano como o Senhor, não há nenhum maior do que o Senhor, sobre todo nome, não há um nome maior do que o nome de Jesus Cristo, está acima de todos os nomes. Então ele diz, ide, ele nos dá uma ordem, ele dá uma ordem à sua igreja, não é somente aqueles discípulos que estavam lá, ele dá a sua ordem hoje, a mim e a você. Ele deu a ordem a mim, vá. Muitas vezes a gente quer ficar, mas Senhor, se levante. Quantas vezes o Senhor disse a mim, se levante, você quer parar, mas você não vai parar, porque eu não te levantei para isso. Eu não tirei de você do calabouço para você ficar sentado. Eu tirei você de lá para você se levantar como um povo santo, como um exército santo do Senhor, escolhidos pelo Senhor. Quem te escolheu foi Jesus. Quem te escolheu não foi eu, não. Não fomos nós, nenhum de nós. Mas quem te escolheu foi o próprio Jesus. Ele te escolheu a dedo. Não é somente para você ficar parado, mas você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Basta que nós venhamos nos colocar nas mãos de Deus e perguntar ao Senhor, Senhor, onde tu queres que eu trabalhe, meu Deus? Onde é que tu queres me usar? Porque cada um de nós temos um chamado do Senhor. Não é? Então ele está sobre todas as coisas. Todos nós somos seguidores de Cristo. A não ser que você não seja, a não ser que você não carregue o nome de Cristo na sua vida. Mas todos aqueles que são seguidores, todos aqueles que carregam o nome de Cristo, esses são chamados para levar também a mensagem de verdade. Não a mensagem de mentira, não a mensagem de engano, como muitos estão fazendo, mas pregar a verdade a todo custo. Porque muitos daqueles nossos irmãos que morreram, que doaram suas vidas lá no passado, muitos deles os apóstolos, muitos hoje são conhecidos. O apóstolo Paulo, Pedro, são conhecidos, não é pelo que fizeram, mas foi eles próprios que mostraram ao mundo o nome de Paulo, eles próprios que mataram o próprio Paulo. A religiosidade que mataram os apóstolos, mataram os discípulos, estavam cegos, são cegos religiosos, não viram o momento em que Jesus veio, mataram até o próprio Jesus. Mas Jesus nos diz em sua palavra, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque quando a igreja também se levanta, ela incomoda o mundo. Ela faz diferença no mundo. E quando um mundo está muito amigável, algo de estranho está acontecendo. Então o mundo hoje tem entrado dentro da igreja, mas é para ser o contrário. A igreja tem que influenciar o mundo, não o mundo influenciar a igreja. É o contrário. Então nós não podemos permitir de forma alguma que a igreja seja influenciada pelo mundo, mas a igreja deve influenciar ao mundo. A gente vê nos primórdios, quando os apóstolos estavam ali, e eles tinham
a alegria do povo, olhavam para eles e viam pessoas diferentes, pessoas mudadas. Então a gente tem que pregar essa mensagem do novo nascimento. Venha a Cristo do jeito que você está, mas não permaneça do jeito que você está. Essa é a mensagem de verdade. Existem muitas mensagens que dizem: venha a Cristo do jeito que você está e permaneça da mesma forma que você está. Isso é uma mensagem de mentira, de engano de Satanás. Mas a mensagem de arrependimento, o próprio João Batista dizia: arrependei-vos e credes, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem verdadeira, é uma mensagem que transforma o mundo, uma mensagem que muda os corações dos homens, uma mensagem de transformação. Então todas as nações verão o poderio de Deus, e não está muito longe de acontecer tal evento maravilhoso e soberano, que é o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo os sinais, eu não posso dizer que é amanhã ou depois, mas não está muito longe, porque os reinos estão se unindo, os reinos estão dando as mãos para ir contra a igreja do Senhor. Mas quando acontecer esse momento, o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que virá nas nuvens com seus anjos, com um exército de anjos, para buscar a sua igreja e levar a sua igreja santa, imaculada, preparada para o noivo. Aleluia. Então essa é a verdade que nós devemos falar. Todos nós, independente de quem seja, nós devemos nos levantar, não é? Porque o Senhor já nos deu poder, o Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos deu a sua palavra. Tem irmãzinha que diz: eu só sei dizer que Jesus é bom. Amém. Tem senhorinhas que chegam perto de uma pessoa: olha, Jesus é bom. Isso faz um efeito grande, muito grande. Hoje eu estava olhando ali o nosso irmão aqui, o senhor aqui, Gumecino. Quando ele saiu da escola bíblica dominical, ele sentou ali com o senhor e já estava conversando, já estava dando um folheto. E ele sentiu falta, ele estava falando comigo aqui hoje à noite, sentiu falta de um rapaz que ficava bebendo aí sempre, todos os dias. Hoje ele não estava, todos os domingos. Ninguém sabe nem o que aconteceu, mas ele morreu. Era Chiquinho, é Chiquinho. Não. Tá vivo. Mas é um rapaz que a gente precisa orar. Fica bebendo, ele se entregou à bebida mesmo. E além de beber, ele fica bebendo água, né? Tomando água por cima. A gente sabe que isso aí no natural vai dar uma cirrose, alguma coisa lá na frente. Então ele se entregou. Mas aí o nosso irmão Gumecino sempre está ali conversando com ele. Mas é o trabalho da igreja. É o amor que a igreja tem pelas almas. Assim como o Senhor Jesus Cristo, ele tinha compaixão da multidão, a igreja também tem que ter esse mesmo sentimento que o Senhor Jesus Cristo teve da multidão. Compaixão pelas almas, saber que aquelas almas estão caminhando para o abismo. E nós recebemos a salvação. Nós não podemos de maneira alguma ser egoístas. Nós recebemos a salvação e agora nós não estamos transmitindo essa salvação. Nós devemos nos levantar e da mesma forma que o Senhor nos salvou, também nos usa para salvar vidas. Existem muitas. Os campos estão brancos. Os campos aí estão brancos, igreja, para a ceifa. Mas quem irá colher? Onde estão os trabalhadores? Já foi dito aqui pelo pastor logo no início. Faltam muitos trabalhadores. Então, ele pede: ore, peça ao Pai para que envie trabalhadores. Mas essas pessoas que estão orando, pedindo a Deus trabalhadores, né, para a seara, são pessoas que trabalham. Porque é impossível uma pessoa que não trabalha, como é que vai pedir a Deus mais trabalhadores se ela não está no trabalho? São pessoas que estão trabalhando, sabem o que está passando na labuta. Muitas das vezes Jesus fala de uma maneira natural, que as pessoas podiam entender, não é? De trabalho na seara, de trabalho na terra, de arar a terra. Dessa forma, espiritualmente também, o Senhor fala para cada um de nós. A nossa vida é uma terra que precisa ser preparada pelo Senhor, arada pelo Senhor, para que lá na frente venha dar frutos e frutos em abundância.
E nós não devemos, de maneira alguma, deixar de dar fruto. Como eu falei, em Romanos 10, 9 ao 13, diz: confessar com a boca, com o coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, ela recebe de Deus o perdão dos seus pecados. E as pessoas precisam saber disso. Precisam saber que precisam confessar os seus pecados diante de Deus. Com o seu coração crer que o Senhor foi ressuscitado dentre os mortos pela sua vida. E essa pessoa vai receber o perdão de Deus. E João sempre enfatizou isso. No deserto, sempre enfatizou isso. Vocês estão abastados. Você tem muita coisa, mas por dentro vocês estão secos. Estão igual a esse deserto aqui. Estão igual a essas plantas, esses cactos aqui, que só vivem aqui mesmo, mas não tem muita substância. Então as suas vidas estão assim. Quando ele chega diante daqueles homens da lei, aqueles doutores, e chama aqueles doutores de sepulcros caiados. Por fora estavam bem bonitinhos, bem pintados, mas por dentro estavam podres. Porque aqueles homens, eles colocavam uma carga muito grande diante do povo, mas eles mesmos não cumpriam. Eram os homens da lei na época. Então o Senhor Jesus Cristo veio no momento oportuno, ali entre o tempo certo de Deus, a divisória. O que estava acontecendo com Israel? Tinha esses homens da lei, mas o povo estava disperso. O povo não estava entendendo. Quando Jesus olha para aquele templo e vê as pessoas comercializando, vendendo ali no templo, fazendo comércio na casa do Senhor, e ele chega ali, expulsa tudinho, chicoteando, né? Mandando embora, vai embora, porque a minha casa será chamada casa de oração. E quem estava permitindo isso? Os próprios homens da lei. Estavam fazendo a casa de Deus casa de salteadores e ladrões. Estavam vendendo dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para restaurar a casa do Senhor. E não só restaurar a casa do Senhor, restaurar as nossas vidas, amém? Porque nós também somos casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então ele veio e restaurou a nossa casa. A nossa casa estava totalmente desarrumada. Vivíamos peregrinos sem saber para onde ir. Mas o Senhor veio e mudou a minha e a sua vida. E nos transformou em uma nova criatura. Existem muitas vidas aí fora precisando ser transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E se tornarem agora novas criaturas. Novas mulheres, novos homens, que não mais vão andar da forma que andava antigamente, né? A gente vê aqui seu Givaldo, alegre na presença do Senhor, trabalha comigo ali no posto. Irmão, eu vou lá, que eu estou de folga, eu vou lá, amém, irmão? Aí estamos aqui hoje, né? Ele falou comigo ontem, amanhã eu estou lá, amém, irmão? Vamos lá adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor. E ele está alegre, né? Mas a gente vê que ele já passa perseguição por ter aceitado a Jesus Cristo. Mas é assim, o mundo jaz no maligno. E no momento que ele disse, eu sou de Jesus, ele vai passar perseguição. Ele passa perseguição muitas vezes sem nem ele ver. Depois até vou falar para ele um testemunho. De um rapaz que disse uma coisa contra ele, e aconteceu uma coisa ruim para esse rapaz. Olha aí o que acontece, irmão. Irmão só na presença do Senhor. Depois eu conto para o irmão. Um rapaz vai sempre lá, diz, aquele senhor ali, não sei o que, eu vou falar para o homem, tá indo para fora. Não, rapaz, não é assim não. E de repente a moto do rapaz pegou fogo. A moto dele pegou fogo. Perdeu, como diz o outro, pelo pé. A igreja do Senhor é do Senhor, amém? O povo de Deus é o povo de Deus. Eu não estou dizendo nada, mas eu fico olhando assim e analisando, ele mesmo sem saber. O irmão sabia? Mesmo sem saber. Mas Deus está trabalhando. Os inimigos se levantam, vê ele indo na presença do Senhor, os inimigos se levantam. Aquele maligno, não sei o quê.
uma coisa simples. Mas de repente eu fiquei analisando assim, mas rapaz, como é que pode? Aconteceu isso com esse rapaz. Ele abriu a sua boca para dizer coisas do irmão. O que aconteceu foi com ele. Mas aí há casos e casos. Mas o Senhor, Ele nos sustenta. Porque o Senhor tem prazer, né, em nos sustentar, em nos acolher sempre. Então Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. E a igreja não deve ser diferente. A igreja tem que permanecer no mesmo propósito, no mesmo alvo. O apóstolo Paulo sempre falou, eu olho para o alvo, que é Cristo. Eu não olho para as circunstâncias, não. Quantos e quantos açoites Paulo passou. Quantas privações, né, de estar com seus queridos familiares, em prisões, em algemas, cadeias. Mas ele não parou. Ele disse, é por amor de Cristo. Se eu estou vivendo, é em Cristo. Se eu morrer, continua em Cristo. Então a igreja tem que ter esse mesmo pensamento. Se você está aqui na terra, é em Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Quando você vai, quando o Senhor te chama, continua no mesmo propósito. Vamos continuar no mesmo propósito. Então, nós devemos buscar, a igreja do Senhor deve buscar a todo tempo, como já os versículos aqui têm falado, o Senhor nos deu a ordem, e batizando essas pessoas, um sinal de arrependimento. Você levanta sua mão ou de qualquer forma com a sua própria boca e diz, eu sou de Cristo. E agora você vai passar também pelo batismo. Você está dizendo para todo mundo que agora você é de Cristo. Você mergulhou aquele velho homem e agora se levantou uma nova criatura. É um simbolismo de que você agora foi restaurado. Então é o processo de Deus na nossa vida. Nós, cada um de nós que cremos que fomos salvos pelo Senhor, nós somos batizados no Senhor, nós somos restaurados pelo Senhor, e as pessoas, o mundo agora sabe que você tem a marca de Cristo na sua vida. Nós temos as marcas de Cristo na nossa vida. Nós não somos diferentes dos apóstolos. Nós também passamos. E a igreja, na atualidade, tem sofrido muito mais perseguição. Isso está adentrando em todos os lugares, todos os países. Não é diferente em nenhum lugar. Existem os lugares que é mais ferrenho, não é? Que persegue mais os cristãos, que matam, que é proibido ser cristão. Mas isso aí está se espalhando por toda a terra para se cumprir a palavra do Senhor. Mas a igreja não deve parar de forma alguma, deve continuar levando a mensagem, independente do que aconteça na face da terra, independente do que aconteça nesse mundo, porque nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus, nada sai do controle de Deus, todas as coisas estão no controle de Deus. Então, ensinando, nós devemos não só chegar para as pessoas, mas nós devemos também ensinar as pessoas todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Se você disser que você não aprendeu nada, esse tempo que você está na igreja, é impossível que você não tenha aprendido nada. Porque nós somos uma igreja aqui, nessa congregação, nessa igreja, nessa localidade, nós somos uma igreja aqui madura, uma igreja que tem conhecimento, não é? Uma igreja que sabe os propósitos do Senhor. O que nós precisamos fazer é ir à frente, é colocar à frente todo esse conhecimento que Deus nos deu, toda essa sabedoria que Deus nos tem dado. Nós temos a escola dominical, nós temos culto de estudo aqui, nós estamos a todo tempo sendo alimentados, mas nós devemos também levar esse alimento para aqueles que precisam. Nós não podemos ficar simplesmente nos alimentando, mas nós devemos, é um dever da igreja, é um dever da igreja se levantar, é um dever da igreja não ficar parado no seu lugar, no seu canto, mas se levantar e dizer ao Senhor, assim como Isaías disse, não é? O Senhor diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quantos de nós poderíamos nessa noite dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, envia-me? Mas você pode pensar na sua cabeça aí, na sua mente: não, eu não vou lá para outro país. Mas a missão não é feita somente transcultural. A missão também é feita rural. A missão é feita em casa, no lar. E é o primeiro local onde nós, como cristãos, devemos fazer a missão de Deus. É no nosso lar. Porque se um ministro, ele não pode levar o próprio lar dele a Deus, um ministro para estar, né, à frente, o próprio Paulo diz a Timóteo: olha, para um ministro ser um ministro do Senhor, ele tem que ser um bom pai de família, tem que ser um bom esposo, tem que cuidar bem dos seus filhos. Então, se a pessoa não pode cuidar do seu lar, como ela vai cuidar do trabalho do Senhor? Então, é um campo missionário, e o primeiro campo missionário é no nosso lar, na nossa casa. Então, não é simplesmente a gente pensar: não, será que o Senhor vai me levar para a África? Não, não vou não. Lá é coco seco. Eu não vou não. Mas Deus sabe todas as coisas. Não é? Deus sabe todas as coisas. Hoje não deu para a gente orar pelas crianças, mas a gente ora em casa. Nosso irmão Flávio não deu para orar pelas crianças. Mas, igreja do Senhor, quero dizer nessa noite, continue orando pelas suas crianças, pelas nossas crianças, para que essas crianças lá na frente venham continuar servindo ao Senhor. Pronto, ele vai orar no final, servindo ao Senhor, né? E a Ágata já no culto missionário, já está recebendo as coisas. Missionário, eu profetizo em nome de Jesus. A Ágata vai ser uma missionária em nome de Jesus. Tá vendo aí, né, Daniela? Vai entregar ao Senhor. Assim como a Ana chegou e disse: se o Senhor me der, eu entrego, eu deixo na casa do Senhor. Uma missionária, eu profetizo em nome de Jesus. E como muitas crianças aqui, a gente tem que profetizar assim, em nome de Jesus, para que essas crianças cresçam na presença do Senhor, e lá na frente venham ser missionários, pastores, homens e mulheres de Deus, que proclamam o evangelho, a verdade do Senhor, né? E que Deus nos abençoe, que Deus continue aumentando essa mensagem nos nossos corações, né? Acrescentando aquilo que precisa ser ainda acrescentado. E é somente aqui que o Senhor tem me dado essa mensagem, e Deus falou muito ao meu coração. Nós precisamos, eu preciso me levantar. Não é só a igreja, é muito fácil a gente chegar, né, e dizer: olha, você precisa se levantar, irmão. Mas quando a gente coloca eu preciso me levantar, é diferente. Então, que você saia nessa noite com esse pensamento. E que não seja somente essa noite, mas amanhã, depois de amanhã, você no seu coração, e coloque diante de Deus: euzinha, fulano, eu preciso me levantar para fazer a obra do Senhor. Deus nos abençoe.